Recentemente, a Netflix lançou uma animação original produzida pela Skydance Animation, um estúdio que vem crescendo bastante nos últimos anos e que sempre entrega filmes visualmente bonitos. Só que aqui, eles fizeram a obra mais impressionante deles até agora. Porque se você olhar como mágica de longe, ele parece só mais um filme infantil sobre troca de corpos. E sinceramente, a própria premissa parece algo que a gente já viu outras 1000 vezes. 2 personagens completamente diferentes são forçados a viver na pele um do outro para aprenderem a se entender. Só que o que faz esse filme funcionar não é a ideia em si, mas a forma como que ele entende como esse tipo de narrativa sempre se conecta com a gente. E aos poucos, essa história que parecia só mais uma aventura fantasiosa começa a revelar algo muito mais emocional, melancólico e humano do que aparentava à primeira vista. E aqui, a história se passa no Vale, um ecossistema fantástico que transborda inspiração, onde as criaturas misturam características animais e vegetais, criando um universo lindo com o ar de magia, mas ainda selvagem e hostil. E o filme já começa com o Wally fugindo desesperado de um Javan, uma espécie de ave predadora que dominou a região onde os Pulcos viviam antigamente. Só que enquanto ele tenta sobreviver, ele começa a explicar como que foi parar naquela situação. E tudo começou porque o Wally, desde pequeno, sempre foi curioso demais para o mundo que ele vivia. Enquanto todos os outros Pulcos viviam escondidos e assustados e tinham como lema se esconder hoje para viver amanhã, ele, por outro lado, queria explorar, conhecer coisas novas e entender aquele lugar além do medo. E ele desde sempre era uma criança super inteligente e criativa, até que de uma forma improvisada conseguiu criar uma espécie de máscara de mergulho para explorar rio adentro. E encantado com toda a beleza daquele universo aquático, ele é salvo pelo pai porque ele quase vira comida de peixe. E em casa, os pais e a avó explicam por que eles vivem se escondendo e qual é a lenda da existência daquele lugar. Que há muito tempo atrás, os Pulcos viviam livres como os outros animais, mas que temiam a existência de um lobo feroz que caçava todas as espécies, até que uma nova criatura quase mitológica apareceu na região, os Jesus, que passaram a governar ali com sabedoria e bondade, dando a cada um deles um presente gerado por seus brotos mágicos que os dão a oportunidade de se transformar e de se entenderem, fazendo dali um lugar lindo, harmonioso e repleto de vida. Mas o lobo que antes tinha um controle do vale acaba se frustrando e se irritando por perceber que agora o lugar estava sendo guiado por um caminho de paz e união ao invés de caos e medo. Então ele rouba o presente dos Jizu e se transforma num lobo de fogo, que espalha devastação por todo lado e acaba desfalecendo 4 dessas grandes criaturas e expulsando as outras. E depois criou uma represa que isolou aquela parte da floresta do resto, limitando a circulação das espécies e de toda a vida ali. Então, esse lobo de fogo se torna uma espécie de entidade lendária, tratado quase como um monstro ancestral ligado à destruição e ao caos da natureza. Só que o mais engraçado é que o Wally não fica assustado com essa história. Com a mentalidade de criança dele, ele acaba achando aquilo tudo meio fantástico, mas até bobo, porque para ele, uma lenda de verdade precisaria ser mais assustadora ainda. Então, enquanto os pais dele tentam ensinar cuidado e sobrevivência, o Wally só consegue pensar em conhecer mais daquele mundo. Até um dia que ele encontra uma filhote de Javan perdida e faminta. E aqui o pequeno Wally tenta simpatizar com a pequena Javan, apresentando os Piplets, que são a principal fonte de alimento dos Pulcos, e ele a ensina como abrir a fruta para conseguir comer. Só que depois disso, ela chama os outros Javans que invadem a ilha e praticamente começam a devorar todos os recursos daquele lugar. E nisso, você vê a reação do pai dele apavorado e perguntando pro filho o que ele tinha feito. E é aqui que nasce o trauma do Wally, porque aquele momento que parecia inocente acaba virando a memória que define a vida dele inteira. E depois disso, ele cresce acreditando que toda a dor da vila existe por culpa dele. Com isso, ele passa a viver com medo, vergonha e com a sensação constante de que tudo o que ele faz é um problema, um estorvo, uma decepção para a família e para todo mundo. E a situação piora quando os pais dele avisam numa reunião que os estoques de comida estão acabando e que talvez eles nem sobrevivam ao inverno. Revoltado, o Wally quebra o visor do próprio capacete e percebe que os reflexos da luz conseguem afastar os Javans. Só que quando ele tenta usar isso de novo, uma das aves avança nele e os dois acabam capotando morro abaixo. Nisso, o Wally acaba caindo num buraco onde existe um desses brotos mágicos e é assim que ele se transforma num Javan. E os outros Pulcos que saíram à procura dele o encontram naquela nova forma e saem correndo aterrorizados.
Só que o Wally foge desesperado e cai de novo no desfiladeiro. E quando ele acorda, ele encontra a Ivy, uma Javan acompanhada das suas 2 irmãs menores. E a Ivy é praticamente o oposto dele. Ela é confiante, imponente, meio arrogante e claramente aprendeu a sobreviver no mundo hostil. E elas explicam como a Ivy o salvou, apesar de ter quase desfalecido ele primeiro, né? E eu ri genuinamente dessa parte. E o Wally está relutante com tudo isso, mas fica em choque ao perceber que realmente estava conseguindo entender o que elas estavam falando. Então eles dão conta que agora ele também estava na pele de um Javan. Só que então, eles escutam o som de um lobo por perto, e já que ele não sabe voar, elas escondem e depois fogem. Só que com isso, ele vai até o rio e acaba encontrando o Bugle, que aparenta ser um peixe bobo e gentil. E ao tentar explicar como que ele foi mudado de forma, o Bugle pergunta como que era a aparência desses brotos de luz, porque ele acredita ter visto mais deles pela região. Porém, a Ivy volta e se intromete na situação e mesmo com os avisos do Wally para não tocar no broto, ela o ignora e acaba virando um Puku. Agora, ambos estão na pele um do outro. O Bugle, que acompanhou a situação, os avisa que sabe de mais um lugar que poderia existir esses brotos mágicos e diz que os ajudaria porque agora ele está formando novos amigos. E que perto de uma grande cachoeira tinha um outro broto lá. E sem terminar de ouvir as informações, os dois simplesmente começam a procurar e deixam o peixe lá falando sozinho. E o mais interessante é que mesmo brigando o tempo inteiro, eles precisam ensinar um ao outro como sobreviver com os novos corpos. O Wally ajuda a Ivy a entender o superpoder dos Pucos de enxergar os cheiros, enquanto ela tenta o ensinar a voar e agir como um Javan. Porque enquanto eles estavam procurando essa tal cachoeira, alguns lobos ferozes os perseguem e eles conseguem despistá-los entrando em uma caverna que inicialmente eles não sabiam, mas que estava repleta de cobras, mas que eles conseguem passar sem muitos problemas por causa do superpoder dos Pucos. Nisso eles conseguem identificar o que é cobra e o que é tronco. Então a Ivy dá as coordenadas pro Wally que vai desviando. E o lobo joga uma pedra ali dentro que faz com que as cobras acordem, atacando os mocinhos. Eles ficam encurralados, sendo a última alternativa o Wally finalmente usar suas asas e aprender a voar, e ele consegue. Assim que eles chegam no pico de uma montanha para descansar, a Ivy desabafa sobre a situação dos Javans. E aqui a gente entende um pouco melhor o passado da personagem, o que levou a ser quem ela é hoje. Depois que os Jesus foram embora, os Javans ficaram sem comida. Isso fez com que muitos deles acabassem partindo dessa para melhor, inclusive os seus pais. E por ser a irmã mais velha, ela precisava prover para as irmãs mais novas. E por sorte, ela encontrou os Piplets, uma nova fonte de comida que conseguiu sustentar os Javans restantes. E que, na verdade, ali foi a primeira vez que ela viu um Puco, onde o menininho tinha ajudado e a ensinado a abrir e a comer os Piplets, e que depois ela nunca mais o viu. E isso deixa o Wally em choque. E uma coisa que a gente acaba percebendo aqui é a triste realidade de que, às vezes, para o sucesso de alguns, outros precisam pagar o preço. Porque o momento que destruiu a vida dele foi o momento que salvou a dela. Porque enquanto ele cresceu acreditando que ele tinha condenado o próprio povo, para Ivy, aquele menino foi literalmente a criatura que salvou eles da fome. Só que justamente quando eles estão começando a se entender, o filme cria uma nova rachadura entre eles. E ali, o Wally fica, reflexivo, estagnado a noite inteira pensando sobre aquilo. Mas ao amanhecer, a Ivy vê a cachoeira e eles vão na direção dela. Mas quando eles chegam lá, eles descobrem que aquele lugar, na verdade, é o ninho dos lobos ferozes. E o Bugle, então, serve como distração para os dois conseguirem chegar até o broto. Mas antes disso, acontece provavelmente a primeira grande cena emocional do filme. Porque a Ivy diz que seria melhor ela voltar ao normal primeiro, porque assim ela conseguiria ajudar o Wally a procurar por mais brotos. Mas o Wally não aceita muito bem esse plano, porque ele não consegue confiar nela. E agora ele esclarece a situação, explicando que aquele garotinho que a ajudou no passado era ele. E naquela época, ele confiou nela e isso trouxe desgraça para ele e para sua família. E que ele sofreu muito com isso, porque até seu próprio pai não o olha no olho. E uma pausa para apreciar uma questão técnica, mas perceber os detalhes do olhar do Wally ficando avermelhado e lagrimejando foi um dos momentos mais fortes para mim. Que animação excelente! Enfim, voltando, enquanto eles estavam discutindo, os lobos aparecem e os fazem cair no broto mágico, transformando os dois em peixes. E aqui, tanto eles quanto a gente percebe que o animal que você se transforma é o animal que você estava pensando ou falando antes de encostar. E já que eles estavam pedindo ajuda pro Bugle, eles acabam se transformando nele. E no mar, o Wally estava prestes a desistir.
Afinal, ele foi transformado em Javan por causa dela que o atacou, o fazendo cair no buraco, e depois ele descobre que toda a dor e caos que aconteceu na vida dele foi porque um dia ele confiou nela e agora ele tá mais distante do que nunca de voltar para casa. Mas o Bugle diz que ele sabe de mais um lugar que tem mais brotos e que lá eles conseguiriam finalmente resolver tudo isso. Mas o clima entre os dois mudou completamente. A Ivy entende de verdade o quanto machucou ele. Então ela se abre e diz que quando ela o conheceu, de fato ela estava faminta e assustada, mas que algo nele a fez confiar e se abrir, mas que ele sumiu e ela também nunca soube a realidade pela perspectiva dele e pede desculpas por tudo. Nisso, o Ollie começa a perceber que ela também era só uma criança assustada tentando sobreviver. Então aqui, o filme já nos coloca numa perspectiva muito intrigante, mas bonita, porque nesse momento a gente finalmente entende o lado dos dois, porque a princípio, de forma não intencional, já que a gente está vendo a narrativa pelo olhar do Ollie e por simpatizar com ele, a gente também associa a imagem dos Javans como invasores egoístas que simplesmente chegaram numa região que não era deles e tomaram conta de tudo, fazendo a comunidade inteira dos Pulcos quase entrar em extinção. Só que quando a Ivy conta o lado dela, a situação muda. O Ollie só enxergava nos Javans criaturas que roubaram a paz e a comida da vila deles. E a Ivy só enxergava uma família tentando não morrer de fome. E a parte mais poética da narrativa é perceber que a magia nunca esteve na troca de corpos em si, mas na possibilidade de finalmente se ouvir. E talvez seja justamente por isso que o filme funcione tanto. Porque o Ollie virar um Javan e a Ivy virar um Pulco nunca foi a solução real do problema. A transformação só criou a oportunidade para que eles finalmente se comunicassem. Porque o filme entende uma coisa muito humana. A maioria dos conflitos não nasce do ódio, nasce da incapacidade de compreender a dor do outro. E aqui, pela primeira vez, eles entendem que nenhum deles acordou querendo destruir a vida de alguém. Afinal, a Ivy também era só uma criança desesperada tentando sobreviver. Eu acho legal que o filme não transforma ela numa vilã para facilitar a narrativa, porque seria muito mais simples reduzir toda a dor do Ollie a alguém maldoso. Só que a obra entende que pessoas machucadas também acabam machucando outras sem perceber. E isso conversa diretamente com o Ollie, que conversa com a gente, porque a dor dele conversa com a gente em dois níveis muito fortes. A primeira é a sensação horrível de acreditar que tudo que você faz e toca dá errado, que suas escolhas machucam quem você ama, que talvez você seja o problema. E isso pesa demais porque na cabeça dele, se ele não tivesse ajudado a Ivy quando criança, toda a vila dele não estaria sofrendo daquele jeito. E isso se comunica com nós, pessoas que tentamos desesperadamente não virar um peso na vida dos outros. Mas existe uma segunda dor ali que talvez fale um pouco mais com o público geral. A dor de ser gentil demais, de confiar nas pessoas, de se abrir, de querer acreditar no melhor dos outros e acabar se machucando por isso. Então é muito fácil criar empatia pelo Ollie, porque muito possivelmente você já sofreu essa exata mesma dor. E sabendo disso, o filme escolhe retratar e construir o personagem como alguém profundamente vulnerável. Ele não é um protagonista forte, destemido ou extraordinário. Ele é pequeno, inseguro e constantemente dominado pela culpa. E isso conversa com a maioria das pessoas que não se vê como heroína da própria história, mas sim com a maioria das pessoas que se sente insuficiente igual a ele. E eu acho que muita gente se reconhece nisso. E quando parecem ter resolvido tudo, quando finalmente eles chegam no último lugar onde existem esses brotos mágicos, aparentemente o último obstáculo está em somente subir uma cachoeira gigantesca enquanto tentam sobreviver aos ursos pedras que vivem ali. E graças ao Bugle, eles se transformam no Megazord de peixes que juntam as suas forças para conseguir subir contra a força da água, conseguindo chegar até o topo. E nisso, o Ollie finalmente volta a ser um Pulco e a Ivy volta pro corpo dela. Mas é aí que a gente tem a nossa segunda grande decepção, com o Bugle revelando sua verdadeira intenção. Porque ele nunca quis a amizade deles. Ele queria ter acesso aos brotos para que ele pudesse finalmente transformar na sua versão real, no Lobo de Fogo. Então eles percebem que a lenda nunca foi só uma história. O lobo realmente existiu e ele realmente destruiu tudo. E eu acho interessante como o filme trabalha a ideia de maldade, porque até então, praticamente todos os conflitos da história nasceram do medo, da sobrevivência ou da falta de compreensão. A Ivy machucou os Pulcos tentando salvar a própria família. Os Javans invadiram a ilha porque eles estavam morrendo de fome. E até os lobos ferozes parecem agir mais por instinto do que por crueldade. Só que o Bugle quebra completamente essa lógica. Porque diferente dos outros personagens, ele entende exatamente o que está fazendo. E é isso que torna a traição dele tão pesada.
Porque a história passa grande parte do tempo ensinando que entender o outro é a chave que pode curar muita coisa. Mas ela também lembra a gente de outra verdade muito desconfortável. Nem toda pessoa ferida vai escolher amar. Nem toda dor gera empatia. Algumas pessoas escolhem perpetuar destruição. E aqui a gente vive com outro conflito moral. A sensação de que ser bom talvez não valha a pena. Porque ajudar alguém não impede o sofrimento. Amar não impede traições. E confiar nas pessoas às vezes só faz a gente sair machucado. Então pra gente igual o Wally, seria muito mais fácil sair dessa história acreditando que bondade foi um erro. Que talvez fosse melhor endurecer, desconfiar de todo mundo e parar de se importar. Só que o filme nunca conclui isso. Pelo contrário, ele transforma a bondade em escolha. Não porque ela garante recompensa, mas porque continuar sendo gentil, mesmo depois da dor, é justamente o que impede alguém de se tornar igual ao próprio sofrimento. E talvez seja justamente isso que torna a bondade tão valiosa. Então, mesmo depois de tudo, o Wally ainda escolhe ajudar. E é exatamente por isso que, após a revelação do Bugle, eles ainda decidem enfrentá-lo. Ali, a Eve tenta avançar no lobo na tentativa de salvar os brotos, mas ele a ataca e a deixa quase desfalecida. Então o Wally faz o que ele sempre fez desde o começo da história. Ele escolhe ajudar alguém. Então ele improvisa uma maca, prende ela no próprio corpo e atravessa praticamente o vale inteiro tentando salvar ela, a levando para a Pedra do Javans, na esperança de que lá alguém pudesse ajudar. Ele passa por muitos lugares se esforçando ao máximo, chegando no limite do seu corpo, exausto até a última gota do seu vigor, mas ele consegue chegar no seu objetivo, só que acaba desmanhando logo em seguida. E quando ele acorda, ele também estava sendo cuidado pela galera dali, mas recebe a informação de que a Eve se foi. Aqui, a gente tem um outro tipo de choque, porque a gente se pergunta se realmente o filme faria uma coisa dessas com a gente. Mas não dá nem tempo de pensar direito e a gente já vê que esse se foi ter ido procurar comida e que ela tá bem sim, graças a Deus. E nesse momento, na Vila dos Javans, é importante porque pela primeira vez, o Wally percebe que conseguiu salvar alguém, que todas aquelas criaturas sobreviveram por causa dele. Mas essa proseada não dura muito tempo porque eles percebem que o lobo de fogo está incendiando a floresta, obrigando todas as espécies do vale a se reunirem e irem até a Ilha dos Pucos. E isso inclui até os próprios lobos ferozes que abriram trégua depois do Wally ter salvo o filhote deles mais cedo. Só que, obviamente, o lobo de fogo não fica nem um pouco feliz com isso e os persegue até lá. Então o novo plano do Wally é tentar voltar para aquele buraco onde ele encontrou o primeiro broto e tentar achar algum outro para tentar resolver essa situação de uma vez por todas. E ele consegue se transformando agora no Dizu. E aqui o filme fecha completamente o arco dele, porque o personagem que passou a vida inteira se sentindo pequeno demais, finalmente ocupa seu espaço no mundo. E a gente vê que ele para de se culpar por ser diferente e aceita que ser quem ele é quem ajuda todo mundo. Então os dois lutam, mas o lobo de fogo não cai nos truques dele. Então o Wally percebe que a única forma de salvar todo mundo é se prendendo com as raízes do seu corpo nas pedras e segurando o lobo de fogo junto a ele. Só que o problema é que se ele destruir a barragem, ele também não sobreviveria. A Eve tenta convencê-lo a não fazer isso, mas ele sabe que aquela pode ser a única oportunidade deles e assim o faz. A barragem desmorona e os dois desaparecem na água. A Eve tenta encontrar o Wally depois, mas ele simplesmente sumiu. Então o tempo passa. A floresta começa a se recuperar. As espécies voltam a conviver. A vida retorna para o vale. E agora, sem a barragem, novas criaturas conseguem finalmente chegar àquele lugar. Até que um dia os Jesus também retornam. E junto com eles, volta o Wally, explicando que a magia dos brotos trouxe ele de volta. Então o filme termina da forma oposta como começou. Não mais com as criaturas vivendo através do medo, mas finalmente em harmonia. E uma das coisas mais impressionantes do filme é o quanto que o audiovisual ajuda a reforçar as emoções. O vale é absurdamente bonito, e não é bonito de um jeito genérico. Existe um cuidado gigantesco na direção de arte, na textura, na iluminação, no design híbrido das criaturas e principalmente na construção dos cenários naturais. Você pode literalmente pausar qualquer frame desse filme que ele vai aparecer um wallpaper pronto. Isso me lembrou muito de uma coisa que eu falei na minha análise de Dinossauro. Alguns filmes conseguem nos conquistar simplesmente pela experiência da imersão daquele mundo, que nem acontece em Avatar, por exemplo. Às vezes, a narrativa nem precisa ser exatamente complexa, contanto que o universo consiga fazer você querer existir ali dentro. E honestamente, como Mágica consegue isso. O filme parece muito mais caro e ambicioso do que várias animações recentes da própria Netflix. Existe uma grandiosidade visual ali.
E eu acho interessante que esse filme claramente tenta recuperar uma essência das animações mais antigas da Disney. Não que ele alcance o mesmo nível de excelência, porque sinceramente, eu ainda acho que falta aquela identidade mais única que fazia as obras clássicas da Disney parecerem inesquecíveis. Mas a tentativa aqui existe, porque eles entenderam uma coisa muito simples sobre aquelas histórias. Não é sobre a aventura, é sobre a emoção. Era sobre calibrar a fantasia, humor e sentimentos sinceros. E isso, esse filme entrega. Claro que muita gente assistiu e achou a narrativa simples demais. Inclusive eu, conversando com os meus amigos, percebi que a recepção ficou muito dividida entre quem se conectou emocionalmente com o filme e quem achou tudo bonito, mas previsível. E eu fiquei no meio termo, porque eu realmente acho que o filme é previsível em vários momentos. Dá para antecipar alguns acontecimentos e isso pode afastar parte do público. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe um valor muito grande em obras simples que sabem exatamente o que querem ser. Nem todo filme precisa ser a experiência mais revolucionária da nossa vida. Às vezes, assistir uma história mais simples, honesta e emocionalmente sincera já basta. E acho que o maior problema de muitas obras atuais não é ser simples, é não ter convicção. Tem muito filme hoje que tenta parecer complexo, profundo e sofisticado, mas quando você começa a juntar os pontos, percebe que nada ali se encaixa direito, que existem ideias demais brigando entre si, que a obra quer dizer 1000 coisas diferentes ao mesmo tempo e acaba não dizendo nada. E como mágica, não sofre disso. Ela sabe exatamente o que quer falar. A obra inteira gira em torno de empatia, culpa, sobrevivência e comunicação. E todas as escolhas narrativas existem para fortalecer isso. Então, por mais simples que seja, aqui existe transparência, foco e tudo orna entre si. E, às vezes, um arroz com feijão bem feito marca muito mais do que um prato cheio de ingredientes exóticos que não sabe exatamente qual sabor quer ter. Tem filme que coloca molho demais para esconder que ali não existe sabor nenhum. E aqui não. Aqui eles tinham clareza do que eles queriam construir. E talvez seja justamente por isso que me faz simpatizar tanto com a obra. Porque mesmo quando ela segue caminhos previsíveis, eu ainda me importava com aqueles personagens. Eu queria ver eles conseguindo se entender, sem rodeio, sem birra e sem falha na comunicação. Queria os ver percebendo que junto eles são mais fortes e se aceitarem cada um do seu jeito. E eu acho muito importante como o filme evita criar conflitos artificiais. As decisões dos personagens fazem sentido. As conversas acontecem quando precisam acontecer. Ninguém age de maneira burra só para a narrativa continuar. Os personagens erram porque são emocionalmente falhos, não porque o roteiro precisa forçar drama. E isso faz diferença demais, porque você sente que existe honestidade emocional ali. E no fim, eu acho que essa é a melhor palavra que eu posso definir como mágica. Sincero. Não é perfeito, não é revolucionário, não é impecável, mas sincero. E talvez seja por isso que a experiência acaba sendo tão acolhedora e fácil de guardar com carinho depois que o filme termina. Porque a gente vê uma obra que praticamente é um colírio para os olhos de tanta beleza visual, mas sai dele carregando uma reflexão muito bela. Mesmo sabendo que pode soar clichê, o filme termina abraçando aquela ideia que faz muita gente desacreditar conforme cresce, de que fazer o bem ainda vale a pena, que ajudar alguém não é perda de tempo, que amar não é fraqueza, que continuar sendo gentil, mesmo depois das dores, não faz de você ingênuo, só faz você humano. E, sinceramente, eu acho que a gente precisa acreditar um pouco nisso para conseguir continuar vivendo num mundo como o nosso. Precisamos aprender a ter mais empatia. E que ela não nasce quando alguém vive exatamente a mesma dor que você, mas quando existe coragem o suficiente para ouvir, compreender e ainda assim escolher cuidar um dos outros. E talvez seja isso que ainda mantém o mundo minimamente bonito.